Olá, como vamos? Pronta para conversar, Thelma? Vamos conversar sim. E quem é a nossa convidada de hoje? Olha, eu convidei uma amiga muito querida. Eu queria ter tido o privilégio de conhecer mais de Kaline, né? Mas as poucas oportunidades que eu tive, a gente já se tornou tão próxima e ela é uma pessoa tão querida para mim. E eu tenho a maior alegria de ter ela com a gente aqui conversando, que eu sei que ela tem muitas coisas muito especiais para compartilhar com a gente. Kaline, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar esse convite. E conta um pouquinho pra gente o que que você faz, a sua profissão. Primeiro, eu queria agradecer o convite, essa oportunidade de estar participando desse projeto de vocês, que eu estou ansiosa para conhecer um pouquinho mais, até para ver os vídeos também do projeto Aham. depois. É difícil a gente dizer quem a gente é, porque normalmente a gente começa porque o que a gente faz. Mas eu sou uma mulher de 45 anos, que é cristã e que acredita que o mundo pode ser melhor. E que nas horas vagas eu sou médica, mãe. Então eu sou pediatra e sou autista. Eu atendo crianças e adolescentes também autistas e com uma característica comum que é a hipermobilidade. É basicamente isso. Bom, Thelma, você tem alguma pergunta inicial aí? Eu tenho algumas coisas que eu estava pensando. Olha, Tennyson, eu, como é que é? Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda, porque a única coisa que está passando na minha cabeça para pedir para a Kaline, e eu não consigo nem priorizar a ordem em que ela deveria, que eu gostaria de ouvir ela falar sobre isso, mas eu só penso assim, em três encontros da Kaline. O encontro com a hipermobilidade, o encontro com o autismo e o encontro com Deus. E eu tenho muita curiosidade de ouvir ela falar sobre essas três coisas, mas eu nem saberia como subdividir isso, né? Talvez ela Aham. possa sugerir, né? É uma história um pouco complexa, porque a hipermobilidade sempre esteve presente na minha vida e eu nunca me dei conta da presença dela. E é assim como todas as pessoas que têm hipermobilidade, porque a gente não sabe quem tem doença crônica ou quem tem alguma característica diferente ou quem tem qualquer condição, sempre foi assim a vida inteira. Então, não sabe que tem o que é diferente ou que tem algo que está causando algum prejuízo até que se torne insustentável. Eu comecei a não dar conta de fazer as coisas, eu comecei a ficar muito cansada, muito exausta, eu comecei a ter dor no corpo inteiro, eu comecei a ter dificuldade de ficar em pé e, e essa dificuldade me levou ao adoecimento grave, eu fiquei 6 meses na cadeira de rodas, eu usei auxiliar de mobilidade por 2 anos e meio. Depois que eu voltei à minha vida de trabalho, que eu era intensivista, dava plantão em UTI, fazia pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica. Eu teve alguns problemas, enfim, dentro da empresa que eu trabalhava, e eu me vi obrigada a pedir demissão. Eu não dava conta de cumprir a carga horária que estavam me exigindo, e eu estava com muito medo de adoecer de novo, porque eu não estava bem, eu voltei muita dor, não estava bem. E aí, enquanto eu estava doente em casa, eu me relacionei com as pessoas que eram os meus pares. Eu encontrei pessoas que tinham os mesmos problemas que eu. E entrar num grupo de pacientes me trouxe uma visão muito diferente da medicina, porque antes eu estava só no papel de médica e depois eu tive o prazer de estar no papel de doente. Eu vou dizer para você o prazer porque
eu consegui entender o outro lado de uma forma muito mais humana. E eu criei muitos vínculos com as pessoas. E eu aprendi sobre permeabilidade não só estudando, porque eu passava horas estudando, porque ninguém sabia direito o que era. Tinham pouquíssimos profissionais que tinham conhecimento a respeito do assunto. E eu fui desbravando os artigos, os textos, os livros, os fóruns, os profissionais de outras nacionalidades, mas eu fui conectando tudo que eu aprendia com o que eu vivia e, ao mesmo tempo, com os pacientes que eram os meus amigos. Uma das minhas melhores amigas foi a síndrome de Alexander. E, inclusive, essa mesma pessoa foi a pessoa com quem fez uma transformação na minha visão de médica. Porque, como eu disse, eu era intensivista, cardiopediatra, eu era intervencionista. Para mim, remédio era solução. Então, se eu estava doente, eu queria remédio. Eu queria um remédio que resolvesse aquilo. E essa minha amiga, ela mudou o meu jeito de ver as coisas. Ela estava sempre buscando um chá, estava sempre buscando um, uma aromaterapia, usando coisas alternativas e buscando qualidade de vida, melhorando a alimentação, melhorando o sono, melhorando. E eu fui vendo ela melhorar e eu resolvi entender um pouco daquilo que ela estava me trazendo e eu comecei a estudar medicina integrativa. Foi aí o meu primeiro contato com as coisas que Deus nos deu, que estão aí mesmo, e que a gente deve usar mais, né? E usando essa medicina um pouco mais pé no chão, um pouco mais verdadeira, eu acho, eu fui melhorando aos pouquinhos. Foi assim que a hipermobilidade entrou na minha vida, a partir desse contexto doloroso, mas que ao mesmo tempo mudou quem eu sou. Deixa eu ver se eu estou pronunciando correto, né? Síndrome de Ehlers-Danlos. Danlos, é. Olha, você merece um prêmio. Vou dizer para você que profissionais de saúde, gente que tem um topo da mata e não consegue falar. Então você falou de primeira, tipo, É a primeira vez que eu calma, estou calma. conhecendo sobre essa doença. Na verdade, eu já tinha ouvido falar alguém falando esse Ehlers-Danlos, mas eu não sabia como era escrito, né? E eu não tinha detalhes sobre isso. Mas é, você comentou, você teve que andar de cadeira de rodas e foi uma fase muito difícil da tua vida e é até difícil de falar sobre isso, mas a gente gostaria de saber, ou seja, essa doença apareceu, você conviveu com ela durante muitos anos, apareceu na idade adulta ou jovem, adolescente, quando que ela apareceu na sua vida? A síndrome de Ehlers-Danlos é uma condição que você nasce com ela. Ela é genética, hereditária. Hoje, o critério diagnóstico ele é um pouco diferente para crianças, porque os critérios são um pouco rígidos e muitos dos sinais não estão ainda presentes na infância. Então, a gente não dá mais esse diagnóstico para a criança. Na criança, a gente chama de transtorno do espectro de hipermobilidade. Quando você entra na vida adulta, e aí a gente avalia pelos critérios e faz o diagnóstico, enfim. Como eu disse, eu sempre tive a síndrome de Ehlers-Danlos. Acontece que a síndrome de Ehlers-Danlos, ela acomete o corpo de uma forma que deixa ele um pouco mais fraco, mais sensível ao mundo. Então, eu não tenho muita força, na verdade, também não tenho resistência. A minha resistência física é baixa. E a síndrome de Ehlers-Danlos também vem junto com ela é um compêndio, é quase. Depois que eu comecei a estudar sobre hipermobilidade, eu realmente vi o quanto de medicina ela era capaz de me dar, assim, de conhecimento mesmo.
vem muitas comorbidades associadas. E a síndrome de ativação macrostária é uma delas. E a minha maior gravidade veio associada a essa comorbidade, porque eu fazia muita alergia, muita falta de ar, que era desencadeada por essa condição junto. Então foi uma sobreposição de coisas, porque eu não tinha força, eu não tinha resistência, eu dava plantão, eu fazia 60 horas de plantão, 70 horas de plantão. Era uma carga horária muito pesada, que exigia muito do corpo. E a primeira vez que eu não andei foi depois de um plantão, que eu fiquei 10 horas sem conseguir sentar, sem comer, sem fazer xixi. Eu peguei um plantão às 7 horas da manhã, eu consegui comer às 5 horas da tarde. Então foi um plantão muito pesado. No dia seguinte eu não andei, eu não tinha forças para andar, meu corpo não aguentava, eu estava literalmente se exaurida. E depois disso foi só piorando, só piorando fisicamente. Porque além da questão da força, quando você chega nesse estresse muito grande, que foi um estresse muito grande, você ativa os mastócitos. E aí, quando você ativa mastócitos, vem junto também a desregulação do sistema nervoso autonômico central. E aí desregula tudo, frequência cardíaca. Aí eu fiquei totalmente disfuncional. É pesado. Então você já era uma profissional. Então você estava trabalhando. Já, eu já tinha 10 anos de formada. Eu vou dizer para você que dentro da síndrome de Ehlers-Danlos, dentro da hipermobilidade, na verdade, tá? Porque a gente, quando olha para a síndrome de Ehlers-Danlos, você pensa em coisa rara. Mas a hipermobilidade é uma característica super comum na população, inclusive está presente entre 40% a 70% dos autistas. Então, é uma característica bem comum. Então, dentro da hipermobilidade, a gente ainda tem muita coisa para aprender na ciência mesmo, pesquisa, para entender como é que essas condições todas se correlacionam. Eu tenho as minhas próprias teorias que envolvem o mastócito, que é a célula de defesa do organismo que vem nessa síndrome de ativação mastócitária, porque ele fica meio, eu falo que ele vira um Tasmania, ele fica respondendo igual para tudo. Então, seu corpo começa a achar que tudo é um agente maligno, do cheiro ao qualquer alimento que você come, às vezes. Então, lidar com a síndrome de ativação societária foi o que resolveu a minha condição de saúde, na verdade. Eu gostaria de perguntar, e eu não queria falar só especificamente dessa síndrome, né, que você está falando, mas eu entendo que o diagnóstico, né, conseguir saber o que é, encontrar a explicação adequada e encontrar os procedimentos mais adequados para lidar com isso, eu entendo que seja um fator assim muito importante, né, para imagino que para a sua recuperação e para os seus pacientes aí também, né? E aí eu já gostaria de que você já incluísse a importância do diagnóstico também do autismo, né? E começasse a falar um pouquinho da chegada do autismo ao seu conhecimento, né? Então, é a importância do diagnóstico para você, aí no caso da síndrome, tanto a de Ehlers-Danlos quanto a de ativação mastocitária, né? Como depois a chegada do diagnóstico do autismo, né? E falando sobre a relevância de um diagnóstico para qualquer pessoa. Quando o meu diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos foi em 2019. Na minha formação, eu tive um contato com a leitura de meia página num livro de semiologia, eu estava no quinto período. Eu não posso dizer que foi minha página, era um trecho mais ou menos desse tamanho, que mostrava os critérios diagnósticos. E na época,
eu fechava critério diagnóstico. E eu falei com uma amiga minha, eu faço critério diagnóstico para síndrome de Ehlers-Danlos. E aí ela falou, Karine, você tá se achando no livro, isso é normal, porque você está estudando e você vai se ver no negócio. E eu não lembrava disso. E aí, quando eu fechei meu diagnóstico, por coincidência, eu sempre ouve, a gente acabou conversando muito tempo depois. A minha faculdade foi em 2002, que eu comecei a faculdade. Então, e aí ela falou para mim, você não lembra? Você fechou o diagnóstico, você falou isso para mim. E aí eu falei assim, nossa, realmente eu fechei o diagnóstico. E eu não lembrava. Assim como eu, muitas pessoas passam pela faculdade de medicina e vão ler um trecho desse tamanho sobre a síndrome de lesão. Porque é uma síndrome rara, entre aspas, porque quando a gente coloca ela no todo do transtorno do espectro de hipermobilidade, que é onde a gente, inclusive, coloca ela agora, a síndrome do tipo hipermóvel, tá? Porque existem 14 tipos de síndrome de Ehlers-Danlos e eu tenho o tipo mais comum, que é o hipermóvel. E o desconhecimento, ele é comum de todo mundo. E a síndrome de ativação cestárea, que é uma comorbidade que vem junto, ela é mais nova. Os primeiros artigos, se não me falha a memória, de 2002 a 2008, assim, intervalo, mas começam a surgir. E ainda tem muita confusão entre os profissionais responsáveis por produzir ciência com relação aos critérios diagnósticos dessa síndrome. Então, isso dificulta um pouco mais para quem está ali sofrendo, para quem está sentindo os sintomas. Essa questão da síndrome de ativação assustária, ela inclusive, quando a gente olha os pacientes com Covid longo, paciente com Covid longo tem síndrome de ativação assustária. Fizeram um estudo mostrando a associação dos pacientes com Covid longo e quase 90% deles tinham hipermobilidade. Então, aí a gente entra nessa questão de fatores de risco para ativação de mastose mesmo. A gente tem a dificuldade do diagnóstico por falta de conhecimento e, por conta disso, muitos pacientes acabam batendo de porta em porta. São pacientes que têm muitas queixas, porque a síndrome de Ehlers-Danlos, ela vem com muitos problemas. Problemas que afetam dor, que é uma das coisas que todo mundo, dor é super comum, é o mais comum de todos. Bem, pode ter luxação, pode ter lesões articulares, mas pode não ter nada disso. Pode ter só a hipermobilidade com as alterações relacionadas a problemas gastrointestinais, então diarreia, constipação, refluxo. E aí tem as questões relacionadas à desregulação do sistema nervoso autonômico central, que vem a vasovagal, taquicardia, aquela palpitação no peito que ninguém sabe o que é. As alterações relacionadas à bexiga, muitas pessoas têm incontinência urinária, às vezes tem urgência urinária, precisa ir ao banheiro com muita frequência. Outras pessoas têm as questões relacionadas também às alergias. Aí vem a síndrome de ativação assustária, que são intolerâncias alimentares, as alergias que ninguém sabe por que tem alergia, aquelas picadas de inseto que ficam desse tamanho. E as outras coisas relacionadas a um padrão que depois contra o próprio paciente, porque é a ansiedade, que faz parte do pacote da síndrome de Ehlers-Danlos e do transtorno de espectro de hipermobilidade, mas quando o paciente chega para falar com o médico muito ansioso e fala que está sentindo uma taquicardia, o médico acha que é da ansiedade, quando muitas das vezes ele tem um problema. E aí, assim, dificulta um pouco a questão do diagnóstico, porque é poliqueixoso, chega com muitos problemas, e ainda tem a questão da ansiedade que depois conta o paciente. E aí o paciente acaba peregrinando por muitos profissionais de saúde até conseguir fechar o diagnóstico. E a condição clínica, ela também não é fácil, porque não tem tratamento. Elas nasceram assim e hoje
não temos nenhuma terapia verdadeira capaz de fazer modificação nesses pacientes. A gente tem cuidados que a gente chama de paliativos, terapias paliativas. Mas a gente consegue melhorar, consegue mesmo. E aí eu vou entrar na minha melhora, que ela é muito bonita, na minha opinião, porque ela me traz, me conecta de novo com as questões relacionadas a uma vida mais saudável. Quando eu falei que eu tinha voltado a trabalhar, eu voltei a trabalhar no andador e estava melhorando aos poucos. Eu voltei a trabalhar porque, dentro desse meu contexto de muitas comorbidades associadas, eu fechava critério para narcolepsia, que é uma condição que você dorme, senta e dorme, né? Eu dormi em pé. Eu dormi, já dormi fazendo exame de ecocardiografia, a criança aqui ia fazendo exame. Então, como eu fechava critério, eu estava tendo muito efeito colateral com os medicamentos que eu fazia uso, que eu gostava muito dos medicamentos. E eu precisei procurar um neurologista. Falei para ele assim: olha, eu vim procurar você porque eu preciso que você me ajude a tirar os medicamentos que eu faço uso. Eu já cheguei na dose mínima, eu não consigo tirar mais do que isso, só que eu continuo tendo efeito colateral. Ele, você tem narcolepsia? Vamos tentar aqui uma terapia com imunoglobulina. E aí eu fiz imunoglobulina e em 30 dias eu voltei a trabalhar. Foi assim, maravilhoso. E eu achei maravilhoso, gente. Imunoglobulina. Deus do céu, imunoglobulina na Terra. Resolvido o problema. Aí eu fiz a imunoglobulina uma vez, na segunda vez. Antes de eu fazer a terceira, eu precisei dar um intervalo longo, porque vinha as vacinas por conta do Covid-19, então aquela época, a questão das vacinas, eu precisei afastar a infusão. Quando eu fiz a infusão de novo, era para eles terem zerado o protocolo, porque eu fiquei 2 meses sem infundir. E eles não zeraram. E aí eu fiz encefalite. Minha cabeça parecia que explodiu, eu tinha vontade de bater a cabeça na parede, era uma coisa assim, uma dor insuportável. E aí foi contraindicado o tratamento. Só que quando a imunoglobulina ia, foram três vezes, né? Cada vez que a imunoglobulina ia perdendo o efeito, eu ia me reconectando com as coisas ao redor. E eu ia começando a perceber o que me fazia mal. E aí eu comia um negócio que me dava espirro, eu já não comia. Eu comia um negócio que eu ia tomar banho, começava a secreção nasal, ou começava a coçar, começava a tossir, enfim. E eu fui tirando essas coisas aos pouquinhos. E aí, quando me negaram meu tratamento, eu já estava com muitas restrições, porque eu já sabia as coisas que me faziam teoricamente mal. Mas eu não tinha zerado tudo ainda, né? Estava fazendo algumas coisas que eram meio que não deveria estar fazendo, enfim. Mas que eu não sabia mesmo. E aí, a minha madrinha veio para minha casa e a minha irmã fez nhoque, mandou para mim. E mandou um nhoque para mim e mandou brownies para minha tia. E aí, eu falei, se vou comer um nhoque, e fiquei com aquele olho no brownie, né? Só que eu não sabia que o nhoque não estava cozido, ela mandou congelado. Então eu descongelei e comi. E aí depois que eu comi aquilo, eu falei, tia querida, me dá um pedacinho do seu brownie. Ela, te dá um. Eu falei, nossa, tão gostoso. Acho que eu vou comer outro. Eu comi 3 fatias. Eram pequenininhas, tá? Assim. Mas aí no dia seguinte eu acordei toda inchada. E fui pra emergência, porque eu tava muito inchada. Quando eu cheguei na emergência, eles tinham um bom ar. E aí eu entrei em crise de tosse. Eu não parava de tossir, não parava de tossir, não parava de tossir, mas eu não tenho músculo. E eu entrei em falência respiratória. E eu não conseguia mais respirar. E aí eu precisei ir para UTI. Eu fiquei 2 dias na UTI, com ventilação. E aí, quando eu saí da UTI, eu falei assim: isso nunca mais vai acontecer comigo na vida. Nunca mais.
Por coincidência, e eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deus. A minha filha tem doença de Crohn e ela não estava respondendo ao tratamento. Ela tinha adolescente, né? Sabe como é. Não estava seguindo os protocolos que deveriam estar seguindo com relação a uma pessoa que tem uma doença inflamatória no intestino. Então, refrigerante, chocolate, balas, né? E tudo aquilo, hambúrgueres, etc. E a gente fez a troca do esquema terapêutico, antes ela tomava medicamento só oral, ela começou a precisar internar para fazer medicação venosa. Ela estava com uma pseudoobstrução da válvula iliocecal, com risco de obstrução total e de perfuração intestinal. Daí a médica trocou o esquema, a gente fez um ciclo inteiro, a gente estava entrando para o segundo ciclo. O ciclo inteiro eram 3 infusões. Então ela fez o ciclo inteiro de 3 infusões, estava entrando para o segundo ciclo e ela não respondeu. E ela não respondeu o tratamento e a médica falou assim, me deu um cartãozinho, falou, olha aqui sua carteirinha vermelha. Se tiver qualquer urgência, você pode vir direto para aqui, tiver sangramento, se a barriga começar a doer muito. E a gente não vai poder trocar esquema terapêutico agora, porque tem que a gente precisa de 6 meses para o corpo poder adaptar e poder fazer outro. E a gente não tem muito o que fazer. Mas olha, pensando bem, tem aqui uma dieta que talvez possa ajudar. Vocês querem tentar? Aí eu olhei pra cara dela e falei, minha filha, mamãe vai fazer a dieta junto com você. E eu fiz a dieta junto com ela. E era uma dieta muito restritiva mesmo. Foi o que melhorou minha falta de ar, foi o que melhorou minha disposição, foi o que melhorou. Eu melhorei. E hoje eu vou percebendo o que me faz bem e o que me faz mal, porque eu tô limpinha. Eu consigo perceber o que me faz bem e me faz mal. Então eu como, não, isso eu não posso mais comer. Aí eu já sei que eu não posso comer. Então, isso foi a história do meu adoecimento. Mas quem me curou? Deus. Os meus remédios naturais, amém. Eu hoje gerencio minha saúde. Eu vou ao médico uma vez por ano. Ninguém sabe fazer exatamente, porque só eu conheço meu corpo. Só eu sei o que vai me fazer bem e o que vai me fazer mal. Então, me fez tão bem perceber isso, que o corpo é meu, que as escolhas são minhas, que eu posso escolher viver bem, que eu tenho essa autonomia de gerenciar, de saber que se eu comer uma coisa industrializada, vai me fazer mal. É isso que eu quero para mim? Hoje eu tenho essa consciência, sabe? Foi muito importante para mim perceber o quanto que eu tinha autonomia na minha vida e eu não usava ela. Não, eu só tô achando super interessante a sua jornada, né? Você estava contando que você estudou, você começou num caminho de estudar, de encontrar com a ciência. Você começou a trabalhar como profissional e começou a encontrar na medicina a, a sua interação com medicamentos, com tudo isso aí, foi descobrindo verdades. É, é um processo, né? É todo um processo de aprendizado, é um processo de conhecimento externo, né, da ciência, experiência de outras pessoas. Achei fantástico você mencionar que você começou a olhar para os pacientes com outro olhar, né? Porque você se tornou paciente também. Então, como profissional da saúde, eu acho que Deus te conduziu no caminho assim que você pode ajudar muita gente, porque você encontrou uma experiência pessoal, real e pessoal, né, essa restauração da sua vida, da sua saúde, da, da sua pessoa integral, né, na forma integral. Então agora continua. O que que o autismo, né, faz a conexão de tudo isso com o autismo? Eu falo que a hipermobilidade ela é um grande guarda-chuva. Dentro dela cabem muitas coisas. Hum. E aí, no final de 2021, eu comecei a atender crianças com hipermobilidade e síndrome de Ehlers-Danlos. Como eu voltei para trabalhar
E eu tinha estudado tanto, o que que eu ia fazer com aquele conhecimento todo, né? Eu vou aproveitar esse conhecimento todo e vou usar para ajudar as pessoas, já que elas não têm ninguém que ajude elas. E aí eu comecei a atender crianças, porque eu sou pediatra. Até tentei atender adulto uma vez, mas é muita ansiedade, a minha pessoa não deu conta. E aí, quando chegou o primeiro, era autista. Chegou o segundo, TDAH. Chegou o terceiro, dislexia. Chegou o próximo, TEA. E eu falei, não tem uma coisa errada nisso aqui. Não é possível, eu tô vendo demais. E aí as mães começaram a trazer para mim queixas. E eu comecei a me ver nas queixas das crianças. E eu não conseguia entender o que a mãe estava reclamando. Eu falei, mas eu não tô entendendo. Mas eu também sou assim, qual é o problema disso? Não tô entendendo a reclamação. Gente, mas eu era igualzinho quando eu era criança. Aí eu falei, eu acho que é melhor olhar isso com calma. Aí eu fui fazer a avaliação psicológica. Aí eu falei, você é autista, querida? Tudo bem. Aí foi assim que o autismo chegou na minha vida, meio sem querer. Não foi. Eu me reconheci nas crianças que eu atendia e o diagnóstico foi libertador, na minha opinião, porque ele me permitiu ser quem eu sou, respeitando as minhas dificuldades, sem que eu precisasse estar o tempo inteiro tentando ser alguém que não, nem de longe sou eu. Eu imitava demais as pessoas, eu ficava horas no espelho decorando frases, repetindo como eu ia falar, treinando tudo. E eu fazia isso quando eu era criança. Inicialmente, a minha família. Minha mãe não falou nada, mas meu esposo. Ele não aceitou o diagnóstico. Ele, não, você não é autista. Todo mundo é assim. Eu falei, não, eu sou autista. E depois de um tempo, ele, não, você realmente é autista. Eu falei, obrigada. Mas porque na família dele também tem autista, porque o irmão dele também é autista, ele é neurodivergente também, TDAH, então as pessoas meio que se reconhecem dentro das dificuldades do outro. Então, às vezes é difícil aceitar o diagnóstico quando você também tem uma neurodivergência, porque você também se vê no outro e se acha normal, tá tudo bem, eu sou assim. Aham. Olha, interessante, você está falando das crianças, né, que você começou, e as queixas das mães, né? Mas falando sobre criança aqui, eu assisti um vídeo que era a história, uma gravação de uma criança é, que foi gravada, né, na sala de aula, gravaram por 3 horas essa criança numa sala de aula e como essa criança era tratada por colegas e pelos professores. E no trecho que aparecia ali, mostrava só o momento. Não sei se vocês viram isso aí, eu acho que até passou na televisão, nas notícias, mas assim, esse aluno de 8 anos de idade, a professora falando, você é inconveniente, aí a gravação, né? Você não percebe que você é inconveniente, que você atrapalha as outras crianças, que você incomoda, né? Você não percebe. Ou seja, a professora tentando educar a criança para ele mudar o comportamento dele, a forma dele ser, dizendo que ele era inconveniente, que ele atrapalhava os outros, que ele era diferente, que ele não entendia as coisas, né? Em outras palavras, você é burro, né? Ou Mas assim, trate de se adequar, né? é, você tem que se adaptar, mas assim, sabe o lado negativo é tudo essa agressão, né? Que para uma criança, eu acho que ele não estava entendendo tudo isso. Primeiro porque ele era neurodivergente. Então, eu acho que a neurodivergência protege, quando você falou assim, que você não entendia ironia, ou que as crianças não entendiam ironia, né? É, então, eu acho que a neurodivergência protege um pouco para não sofrer tanto as agressões do mundo externo. Mas conforme a gente vai crescendo e você foi se treinando, né? Você falou que você ficava horas se treinando, entendendo e mascarando, né? Comportamentos e
para ser aceita na sociedade, mas conforme você. E por que você faz tudo isso? Porque você começa a entender essa rejeição do mundo, né? Então, o sofrimento, do autista, a gente não tem como medir. É muito difícil de medir. Quanto que essa criança de 8 anos realmente estava sofrendo com essas agressões de colegas e professores, com a rejeição, ou mesmo que não estivesse sofrendo nesse momento, isso traz consequências, traz traumas, né, para o resto da vida da criança. E eu me lembrei agora, uma publicação sua, que você falou que meninas autistas crescem, né? Eu acho que você publicou hoje isso aí, né? Quando que você publicou, Kaline? Não lembro, eu vi hoje nas suas redes Tem sociais. uns 10 dias, eu acho. Ok. Eu vi hoje, né, e meninas autistas crescem. Você foi uma menina, né? E você cresceu. Hoje você é uma mulher. O que que mudou na sua vida, né? De menina autista, sem saber que era autista, com as síndromes, com as comorbidades todas, etc. E hoje que você tem consciência de tudo isso. O que que mudou na sua vida, realmente? É. Eu me vi nessa sua colocação de que tá incomodando, né? Eu sofri muito bullying, mas muito bullying mesmo. Eu era muito certinha. Se você pedisse para eu ficar sentada, eu ficaria sentada onde você me pedisse para eu ficar. Eu não levantava, eu era muito obediente, muito mesmo. Eu tinha as minhas manias de sentar sempre no mesmo lugar. Então, se estivessem sentado no meu lugar, você está sentado no meu lugar. E eu colocava, tirava, a pessoa não saía, eu pegava a cadeira e colocava na frente, que era a primeira carteira, né? Eu colocava na frente, eu ficava grudada no quadro, porque a pessoa estava sentada no meu lugar. Então eu era muito chata. Era assim que as pessoas me viam. E eu recebia, na época, tinha a novela Carrossel. Eu não sei se vocês chegaram a ver, porque é uma cultura um pouco diferente da que a gente vive hoje. Mas essa novela tinha uma menina, depois vocês pesquisem, que ela chamava Maria Joaquina. Ela era um entojo. E esse era o meu apelido, Maria Uau. Joaquina. Uau. E então, assim, não era muito agradável. É, eu realmente tinha dificuldades com o entendimento das relações, eu tinha dificuldade de saber onde me encaixar. E, e hoje não mudou muita coisa. Hoje eu só tenho um pouco mais de ferramentas, porque você aprende. Como eu disse, meninas autistas crescem. Elas crescem, mas elas não mudam. É isso que estava, inclusive, escrito no meu texto, que as características, elas continuam ali. Elas só vão mudar um pouco, porque a gente aprende de tanto levar mesmo. De tanto saber que você está sendo inadequado, porque querem que você entre dentro de uma caixinha e que você seja igual um padrãozinho de todo mundo. E o autista não é assim. A gente vive um espectro exatamente porque a gente é diferente nos traquejos, é diferente nas manias, é diferente na forma como a gente lida e na forma como a gente se adapta. Eu tenho um QI acima da média, e isso me trouxe uma dimensão muito diferente, porque onde eu me escondia eram nos livros. Eu passava, como eu não sabia me relacionar com as pessoas, eu estudava, eu lia, então eu ia para a biblioteca. Ah, na faculdade, eu até, depois que eu me formei, eu fui dar plantão no hospital em Niterói, onde eu fiz a minha residência. Meu colega entrou na sala, olhou para mim assim, e me viu colocando jaleco. Você é pediatra que está de plantão hoje? Eu não sei mesmo. Nossa, eu achava que você trabalhava na biblioteca. Porque
Eu não trabalhava, eu estudava na biblioteca, porque era o meu refúgio. E hoje ainda é muito assim. Os meus amigos são os amigos que a Síndrome de Ehlers-Danlos me deu, alguns poucos que eu tenho adquirido a duras penas. Eu não tenho. Se você pedir para eu contar quantos eu tenho, não devem caber na minha mão. E por conta dessa questão, é do TEA, né? Mas eu gosto muito de resolver as coisas e de ser muito direta com as coisas que eu faço. E eu não gosto de assuntos vazios. Então, se a conversa é vazia, eu não sei o que Não falar. interessa. Então, não me interessa muito. E hoje eu estou realmente fazendo um esforço, porque assim, eu vou entrar nessa questão do meu encontro com Deus, mas antes de eu falar do encontro com Deus, eu vou dizer para você que tem sido um esforço para mim, porque para eu ser cristã e falar de Jesus, mostrar, ser luz no mundo, eu preciso fazer amizade com as pessoas para que elas possam me ver e eu poder. Mas isso é tão difícil para o autista, gente. Mas eu posso dizer para vocês que eu estou nessa jornada de esforço para eu poder fazer o que Cristo mandou eu fazer. Eu tentar fazer amigos para que eu possa refletir a minha luz, para que ele possa também encontrar Jesus. Mas isso é uma das coisas mais difíceis para mim. Nossa, agora me deu vontade de falar. É, eu queria falar o seguinte: eu tenho o costume, e eu falo isso do fundo do meu coração, de dizer que Deus me conduziu para o meu diagnóstico de autismo de uma forma muito gentil. E eu lembro que quando eu fui me identificando e depois quando eu comecei a investigar, eu ficava perguntando, né? Mas por que não antes? Por que só agora, né? Mas ao mesmo tempo eu percebia isso, estava sendo na hora certa, né? É como se eu pensasse assim, se fosse um pouquinho para trás, não teria dado tão certo, né? Ou não teria sido tão útil. E conforme eu fui desvendando o meu autismo, fui me autoconhecendo, eu fui entendendo sim que essa gentileza com que Deus me conduziu para esse conhecimento, até com menos dor do que eu vejo muitas vezes outros autistas passando por negação, passando por luto, eu quase não senti isso comigo, né? Mas eu fui adquirindo uma compreensão assim de que Deus não estava me conduzindo só por causa de mim, mas Ele estava me conduzindo porque isso ia beneficiar outras pessoas, né? E tudo que você contou até agora, Kaline, me traz uma evidência, eu diria assim, massacrante, né? É uma evidência tão forte para mim, da sabedoria de Deus, de pensar assim, Kaline é uma profissional de saúde, ela escolheu esse caminho, ela agora vai experimentar uma vivência de paciente, de a pessoa que está sentindo isso na pele, que você trouxe, né? Essa questão da hipermobilidade e a sua experiência do outro lado da medicina, né? E essa, por exemplo, a sua negação, né, de as novidades que iam chegando para você falar, aham, né? E de repente depois você tem um contato com uma pessoa que te sensibiliza e que te desperta para aquilo que antes, como só a teoria, não fazia sentido ou te despertava uma desconfiança, né? E de repente você passando a se identificar com essas pessoas, porque você tem um vínculo afetivo com ela,
né? Eu fico pensando assim, como é surpreendente a sabedoria desse Deus que pegou uma pessoa com um conhecimento extraordinário, com uma inteligência acima do normal, com uma sensibilidade diferenciada, com uma curiosidade, com um espírito de investigação como o seu. E ele foi jogando todas essas pepitas de experiências, de vivências, né? Para te transformar numa pessoa que tem sim, muita coisa para contribuir, né? E eu até diria assim, talvez não seja necessário tantas pessoas, tantos amigos, um leque tão grande de, de, de pessoas que tenham que estar em contato direto com você. Mas talvez as tuas vivências serem multiplicadas para que muitas pessoas saibam da sua história. Que poder tem isso, né? Como essa conversa tá poderosa, porque você se traz inteira, né? Então, eu não sei se você precisa se esforçar por ser mais amiga ou simplesmente se permitir que Deus conduza você como ele já tem te conduzido por essas descobertas, por essas experiências, por essas vivências, por essas dores, por experimentos como essa dieta, né? Pela sua solidariedade de mãe com a sua filha, né? Quanta riqueza, quanta, quanta direção, né? Ah, ah, ele te conduziu sem você planejar que você teria que passar por esses degraus, né? Mas ele está te construindo como uma potência de conhecimento a ser compartilhado para ajudar as pessoas, né? Você enxerga isso, Kaline? Eu enxergo o quanto ele foi me moldando e o quanto ele me transformou em alguém que pode ser útil. Quando eu decidi ser médica, eu sou técnica em processamento de dados. Eu Ah, fiz, eu fiz o meu ensino médio em PCD na época, processamento de dados. E aí como você vê assim que se fala que Deus vai guiando o caminho da gente, né? Meu tio conseguiu um estágio para mim no PCD, no PCD não, no CPD, CPD. no CPD da Unimed, na cidade onde ele morava. E aí, ninguém me quis lá, porque eu ia atrapalhar, né? Que essa menina aí que tá fazendo estágio aqui, não, não, fica lá com a secretária. Aí, eu fiquei com a secretária. E ela me ensinou a usar o Word, me ensinou a usar o Excel, me ensinou um monte de coisa que hoje é super útil. E eu olhei pela janela, assim, quando eu olhei pela janela, eu vi um pedreiro caindo na fiação. Ele caiu no fio, no meio da rua. E aí a gente acionou os médicos auditores da Unimed para descerem. Eles desceram e eu assisti tudo da janela. Eles prestaram assistência e fizeram tudo. A ambulância chegou, a Unimed levou eles. E eu fiquei olhando aquilo e eu, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero salvar o pedreiro anônimo e não receber nada em troca, porque essas pessoas fizeram tudo e elas não ganharam nada por aquilo. É isso que eu quero fazer para mim. É isso. E aí foi isso que eu fiz. Eu resolvi ali que eu ia ser médica. Mas eu fiz 6 anos de cursinho vestibular. Eu não desisti até que eu conseguisse entrar. Entrei para a faculdade, fiz a minha formação e, e eu achava que estar na UTI era salvar vidas. Mas por muitas vezes a gente entregava o filho para os pais eles talvez tivessem gratos por aquilo. Mas, gente, eu já entreguei uma criança para os pais sem os braços e sem as pernas. Aquilo partiu meu coração. Era muito doloroso. E eu achava que eu nunca mais ia poder. Eu achava que aquilo era salvar vidas.
que animar uma criança, que fazer medicamento, que ser agressiva, que aquilo era salvar vidas. O que eu faço hoje é salvar vidas. Eu faço transformação. Eu não imaginava que a medicina que eu faço hoje fosse capaz de salvar vidas. Quando eu comecei a trabalhar com hipermobilidade em crianças e começaram a chegar muitos autistas, tem muito autista nível 1, e eu achava que eu ia fazer prevenção. Essa era a minha intenção. Mas eu recebo crianças muito Uhum. acometidas, adolescentes muito acometidos. A minha ideia era atender os filhos dos pais hipermóveis. O que acontece hoje é que eu recebo crianças muito graves e que a gente consegue realmente fazer modificação na vida dessas crianças. Eu consigo fazer com que elas melhorem, que elas consigam enxergar que elas têm futuro. Porque muitas crianças, adolescentes, chegam com uma perspectiva de que não, uma fadiga tão grande, um cansaço tão grande, que elas não vão dar conta. São meninas que estão fazendo vestibular, estudando. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma menina muito grave, que a gente está fazendo uma transformação e que, inclusive, ela me mandou mensagem, doutora, consegui beber 2 litros de água hoje. Oh, e aí, em seguida, eu falei assim, passei no vestibular de biomedicina. Então, assim, isso é salvar vidas. Agora a gente está num movimento diferente que eu estou recebendo crianças com diagnóstico de autismo. Antes eu não recebia crianças com diagnóstico de autismo. Antes eu dava o diagnóstico de autismo na grande maioria. Hoje não. Hoje já estão vindo crianças autistas nível 3 de suporte. Para a gente fazer esse trabalho esse cuidado integrativo, uma medicina com um olhar humanizado, um olhar que aproxima os pacientes. Eu tenho esse cuidado de ouvir a família, de entender as dificuldades. Cara, assim, você tem uma criança nível 3 de suporte em casa, é você viver para aquela criança. Uhum. Ninguém entende isso. E eu estou com um projeto dentro do HUB. O meu projeto é de otimização do atendimento da criança autista. Eu tenho um ambulatório de autismo dentro do HUB. E a ideia é fazer uma otimização do atendimento para que as mães possam estar já enviando antes a fazer os questionários, responder os formulários, já deixar tudo prontinho, e que elas possam também receber materiais educativos, porque eles chegam para a gente, crianças com 4, 5 anos de idade, sem falar, sem suporte. Eu vejo que as mães chegam sem formação nenhuma, sem conhecimento, e muitas das vezes, dentro do serviço público, a gente não tem o que fazer em termos de para onde encaminhar, como é que a gente vai dar o mesmo suporte que dá dentro de uma rede privada. A maioria das pessoas que têm um plano de saúde consegue fazer dentro do plano um tratamento mais intensivo, que promova um, um, um desenvolvimento mais acelerado naquela criança. E esse projeto, a ideia é que a gente otimize um pouco isso para que eu possa passar a consulta orientando a mãe. Que ao invés de eu estar colhendo a história, eu possa estar usando o meu tempo para estar fazendo trabalho para ensinar ela a ensinar o filho a falar, ensinar ela a fazer o filho desenvolver, ensinar algumas alternativas de como fazer uma estratégia de modificação de comportamento num, num espaço de 1 hora. Se a gente fizer as contas, 1 para cada 36 crianças são autistas, de 1 a 2% da população é autista. A gente não está preparado para receber, infelizmente. É. Então, quando a gente recebe essa criança com diagnóstico de TEA nível 3, a gente precisa muito, muito mesmo
de que o profissional que esteja lá na frente seja capaz de reconhecer e ajudar essa família. Porque tudo que eles precisam é de estímulo, muito, naquele, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, que não tem muito o que a gente oferecer mesmo, porque a mãe, a família está mais presente, que é o que vai ajudar, então atrasa no neurodesenvolvimento, estimula a criança, estimula a criança, estimula a criança. É o que precisa para que a gente possa ter adultos com uma boa qualidade de vida, adultos funcionais. E essas mães, elas querem que os filhos, quando você fala para a mãe, olha, você vai ter um filho dependente de você a vida inteira. Eu preciso que você tente ajudar ele de alguma forma, porque infelizmente a gente não tem muito para te oferecer. O que eu tenho para te oferecer é o meu conhecimento. Eu vou dar para você em 1 hora, e nessa 1 hora eu quero, assim, vou te dar papel escrito, mas eu quero que você tente me ouvir. É dolorido você ter que. Você não fala isso para ela desse jeito, mas é isso que eu estou pedindo para ela. E é muito ruim também você fazer essa transferência para a família, sabe? Acabei trazendo essa minha consideração, nem sei se era algo que era para falar, mas é algo que me dói um pouco, sabe? Na verdade, a nossa organização, isso que a gente está criando, e esses vídeos e entrevistas, são focados para pessoas autistas, jovens e adultos, né? E a gente tocou, né, nesse ponto, e você tocou, Kaline, que é sobre essas crianças, né, voltando à publicação que você fez, que as meninas vão crescer, virar mulheres, os meninos vão crescer, e aí? Eles vão ser autistas para sempre, os pais um dia vão morrer, supostamente os pais morrem antes do que os filhos, e quem que vai cuidar desses filhos, né? É uma grande preocupação. Então, o nosso objetivo aqui é buscar trazer informação, conhecimento, experiências como a tua para dar suporte para essas famílias e os autistas para que eles conquistem mais autonomia, né? Para que eles tenham mais autonomia para viver uma vida o mais normal possível. E eu acho que a gente está chegando nesse ponto da conversa que realmente é um grande objetivo, né? E a gente pode usar tudo isso que a gente está falando para compartilhar com as pessoas e trazer essa esperança, né? A tua própria experiência confirma isso, né? E você tem cumprido essa missão maravilhosa que Deus colocou no teu coração, na sua vida, né? Eu fiz a meu teste de quando eu era criança e eu era nível 2 de suporte. Mas- E a minha mãe interpretou muito para mim. Ela, quem, com a sabedoria dela, que foi aos poucos me ajudando a evoluir dentro das minhas dificuldades. Então, as mães, elas são muito importantes para que essas crianças consigam se desenvolver. Por trás de um autista nível 3 de suporte que chegou ao nível 1 de suporte, e existem uma família. Então, eu acho que quando a gente olha para essas crianças hoje, a gente tem sempre que lembrar que a gente também precisa apoiar essas famílias, que a gente precisa cuidar delas, para que elas sejam fortes o suficiente para aguentar todo o processo, que não é fácil, mas que com muita fé em Deus, com muita oração, muita paciência, a gente consegue ajudar essa criança a se transformar num adulto mais funcional. Eu tenho dificuldades, muitas, mas eu aprendi a lidar com elas. Hoje eu respeito os meus limites, deveria respeitar mais, inclusive, e todo dia a gente aprende a respeitar mais as suas dificuldades. E eu sou quem eu sou, graças a quem, assim, as pessoas que estão comigo hoje. Então, meu esposo, que me apoia, minha filha, minha mãe, e Deus, que Ele é
o grande guia, que eu agradeço muito a ele por essa história que ele me ajudou a construir. Obrigado, Kaline, de verdade, por dividir com a gente e com todo mundo que acompanha a gente a sua história, esse testemunho lindo, maravilhoso. É, e não foi um testemunho, uma experiência de pura emoção, né, ou vitórias, mas foi uma experiência de todas as emoções, né? De lutas, de sofrimento, de superação, de conquistas, né, de conhecimento e tudo mais. Muito suor, muitas lágrimas também. Muito agradecido, Kaline. Eu acho que você também sente o mesmo, né, Thelma? Sim. Que história! E ela está em andamento ainda, né? Ela continua. É só um capítulo, né? Tem mais Opa! capítulos para frente. Com fé em Deus, a história está só começando. A gente ainda tem muitas crianças para ajudar, muitas vidas para tocar. Uma vez mais, muito obrigado. Que Deus te acompanhe sempre. E a gente espera ver você aqui com a gente, Kaline, conversando logo, logo, para contar um pouquinho mais da sua experiência. Eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigada, gente.